O primeiro milagre de Cristo representa o último milagre que ele quer realizar em nossas vidas hoje. A água da verdade deve fluir pelo vaso humano, produzindo uma vida transformada pelo sangue do Cordeiro. Sobrevenda total é a única que liberta do pecado. Mesmo pequenos fragmentos do coração de pedra servem como terreno fértil para o pecado, como uma placa de Petri, onde o tumor maligno continua a crescer. No terceiro dia, após João Batista identificar Jesus como o Cordeiro de Deus, houve um casamento em Cana, na Galileia. O milagre aqui realizado mostrou que a verdadeira transformação de caráter e liberdade religiosa estão na união com Cristo, não em rodadas de rituais e cerimônias religiosas. A conhecida história ocorre em Cana, um pequeno vilarejo a cerca de 8 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu. A proximidade do casamento com a casa de infância de Cristo explica por que Jesus e sua mãe foram convidados para o banquete. E quando quiseram vinho, a mãe de Jesus disse a ele: "Eles não têm vinho." Jesus respondeu, talvez inesperadamente: "Com mulher, o que tem a ver contigo? Minha hora ainda não chegou." A resposta de Cristo serviu dois propósitos. Ambos são fundamentais para a realização e preservação da liberdade religiosa. Primeiro, ele esclareceu que Maria não tinha direito de orientar seu ministério. Como filho de Deus, Jesus estava sob a autoridade direta de seu Pai Celestial e seguiria sua direção. A lição deve ser lembrada por todos os cristãos hoje. Quem é chamado a pregar e ensinar a palavra de Deus não deve permitir que ninguém controle seu ministério, manipular ou direcionar o trabalho por Deus. O mesmo Pai Celestial que guiou Jesus Cristo na terra promete orientação e sabedoria hoje. A liberdade religiosa resulta do reconhecimento e obediência à autoridade divina. Em segundo lugar, Cristo realizou este milagre para ajudar os outros, não por sua glória. A liberdade religiosa sempre se estende para fora, nunca se concentra em si mesmo. O pecado começou no céu quando Lúcifer começou a buscar sua honra. Subirei ao céu. Ele disse: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das nuvens. Vou ser como o Altíssimo, ao invés de alcançar liberdade. A Bíblia diz que Lúcifer será levado ao inferno, às margens do poço. Buscar o próprio bem leva à ruína. Serviço altruísta a outros e a Deus leva à liberdade. Jesus mandou aos servos do banquete de casamento encherem 6 jarros de água. Estas grandes jarras de pedra, cada um contendo cerca de 9 galões ou 40 litros, eram usados nos serviços de purificação ritual dos judeus, cerca de 1.500 anos antes da história. Deus instituiu serviços cerimoniais. Estes rituais incluíam instruções detalhadas sobre purificação e lavagem. Entretanto, para muitos, o verdadeiro significado espiritual desses serviços havia sido esquecido há muito tempo. Os rituais eram vistos como divisórias entre judeus e gentios, não como meios de conexão com um Deus misericordioso e perdoador. Os potes de água de pedra representam o coração pecaminoso de pedra. Deus disse pelo profeta Ezequiel: "Também lhes darei um coração novo e um espírito novo dentro de vocês. E tirarei o coração de pedra de sua carne e lhes darei um coração de carne." O mesmo poder divino que transformou água em vinho pode transformar corações de pedra em corações de carne. Mas para que essa transformação ocorra, primeiro devem ser lavados com água. Em Ezequiel 3, 6 e 25, o profeta diz: "Então eu os abençoarei com água purificada, e serão limpos de toda imundícia e de todos os seus ídolos. Eu os purificarei." Ao final de seu ministério terreno, Jesus lavou os pés de seus discípulos, representando graficamente a purificação espiritual necessária para libertá-los do pecado. Depois de lavar os pés, Jesus explicou: "Agora vocês estão limpos pela palavra que lhes falei." O coração de pedra é naturalmente escravo do pecado. Para ser libertado, deve ser purificado pela palavra de Deus. A liberdade religiosa não vem de cerimônias ritualísticas de corações de pedra, mas de corações de carne que geraram conversão e transformação de caráter. Jesus instruiu que os potes de água fossem enchidos. Jesus disse-lhes: "Enchei os potes de água." E eles os encheram até a borda. A liberdade do pecado vem apenas da rendição completa e total ao Espírito Santo.
Cristo, a água da vida, deve encher completamente nossos corações de pedra. A rendição total é a única rendição que traz liberdade do pecado. Mesmo pequenos fragmentos do coração de pedra servem como terreno fértil para o pecado, como uma placa de Petri onde o tumor maligno continua a crescer. Cristo não realizou seu primeiro milagre em um casamento por acaso. Ao longo da Bíblia, o casamento serve como uma ilustração ou tipo de relacionamento que Jesus deseja ter com sua igreja e com cada pessoa individualmente. A intimidade da união matrimonial representa a força do afeto que Deus tem por nós e que nós, como cristãos, devemos ter por Ele. O apóstolo Paulo usou essa metáfora quando escreveu: Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A liberdade religiosa tem muito pouco a ver com preservar ou proteger os rituais, serviços e cerimônias ligados à expressão religiosa. Não é que o direito de expressar esses aspectos da religião não deva ser protegido. Deve. Mas as formas externas de religião podem ser e frequentemente são mal interpretadas, mal utilizadas e até abusadas para fins egoístas. Elas são frequentemente manipuladas para criar sistemas de controle sobre as ações, fala e consciências de outros seres humanos. As talhas de pedra dos rituais religiosos, com muita frequência, se tornam armas usadas para esmagar aqueles que discordam de nós. Em outras ocasiões, tornam-se pedestais precários usados para sustentar a fachada da liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa traz libertação do pecado. Ela produz uma igreja gloriosa, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa semelhante. Ela envolve o pecador renascido no manto da justiça de Cristo. O resultado é um casamento espiritual entre o redimido e o Redentor. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, pois chegou o casamento do Cordeiro, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e branco, pois o linho fino é a justiça dos santos. O primeiro milagre de Cristo representa o último milagre que ele quer realizar em nossas vidas hoje. Corações de pedra devem se tornar carne. As cerimônias externas devem se tornar realidade interna. A água da verdade deve fluir através do vaso humano, produzindo uma vida transformada pelo sangue do Cordeiro.